Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui para mais um Pode Posicionar e a convidada de hoje é a maravilhosa Gleice Bernardo. Gleice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Para mim foi uma honra, tem sido uma honra estar aqui. Ai, coisa boa. E antes de perguntar quem é Gleice, eu quero perguntar por que o Bernardo? Uma longa história. Bernardo, na verdade, é o nome do meu filho, né? Foi o nome que eu escolhi para o meu filho. E eu sempre achei uma entonação bem forte, Bernardo. E quando eu fui colocar, escolher o nome de maquiadora, já tinha muito meu nome comum, né? Que é Gleice Kelly. Tinha muita. Seu nome é Gleice Isso, Kelly. exatamente. Não. Então daí veio, por que não colocar o Bernardo? Até porque tem gente que tem um sobrenome Bernardo, né? Então daí foi quando veio a ideia. E quando eu coloquei Gleice Bernardo Makeup, então era a primeira. Então por isso eu escolhi o nome Gleice Bernardo. É um nome artístico, Isso, então. já tomei pra minha vida. Ai, que legal! Não é de registro, não Não, é não. nada. É o nome do seu filho Isso. que você trouxe, ficou um nome forte mesmo. Gostei. Amei. Agora me conta quem é Gleice. Então, Gleice, né? Essa maquiadora, mãe, empreendedora, e sonhadora também, né? Porque a gente nunca pode parar de sonhar. E Exato. daí a gente vai conquistando os objetivos de acordo com o tamanho do nosso sonho. Que coisa linda. Gleice, me fala, como foi que começou essa questão da maquiagem na sua vida? Se sempre foi alguma coisa que esteve presente lá na sua infância, ou se foi algo que realmente você foi despertando à medida que foi crescendo? Conta pra gente. Sempre fui vaidosa. Sempre. Sempre fui vaidosa. E por coincidência, na frente da minha casa morava uma senhora que vendia Avon. Eita! Então, quando tinha lançamento, né, eu era a primeira a comprar. E eu era tipo aquela menina que ia pra escola 7 horas da manhã maquiada. A minha farda era da cor desse vestido aqui que eu tô. E eu fazia os olhos azuis. Pintava as sobrancelhas de lápis preto. Não Deus tinha acredito. que ter. E eu Sempre sempre. tinha na escola aquela que ia toda maquiada. Era Sim, você. isso. Às 7 Eu horas da manhã lembro eu das tava lá meninas que pronta. sempre ia maquiada, que eu dizia, meu Deus, essa pessoa era você. Sim. A Então, daí o vaidosa. tempo foi passando, mas também eu nunca enxerguei como profissão. Mesmo sendo procurada pelas vizinhas, pelas primas, para maquiar elas em momentos importantes. Mas daí eu também nunca enxerguei. Só em 2018 que a chavezinha virou, né? E eu comecei, disse, não. Tive um empurrãozinho do meu companheiro, né? Que disse assim, não, vou pagar um curso, que eu sei que é o que tu gosta, porque sempre que eu ia sair, eu tinha que pagar para uma maquiadora, porque eu gostava de uma coisa mais refinada, né? Sim. Então daí foi quando eu Eu vou reduzir o decidi, custo. é, foi bem isso. Vou reduzir os custos aqui e Foi. vou pagar para você ser profissional da Foi bem por maquiagem. aí, bem por aí. Esperto, bem esperto. E aí, quando você começou a realmente entender que a maquiagem não era só um hobby ou algo que você gostava, que realmente era uma profissão e que tinha futuro? Foi já quando você fez o curso? Foi antes, Não. depois? Quando eu entrei pro primeiro curso, foi tipo uma furada, né? Eu levei a gente, eu considero que foi um golpe. Na época eu escolhi a instituição. Pode falar o nome da instituição? Não vou falar. Escolhi uma instituição porque era muito conhecida na área e tal. Só que daí, quando eu tava já perto de finalizar o curso, né, eu tinha até falado pro meu marido, olha, eu tô saindo de lá mais perdida do que eu Do que eu iniciei. entrei. Do que eu iniciei. E eu já tinha tido um custo alto, um investimento de maquiagem, porque é uma Nossa, carreira muito cara. E sim. daí, eu descobri, né, junto com as outras alunas do curso, que aquela profissional, ela não era maquiadora. Na verdade, ela tinha se formado há pouco menos de 6 meses. Ela era design de sobrancelha e estava realmente tapando o buraco lá na empresa e estava dando curso pra gente. Então, daí a gente descobriu e falou que ia processar, enfim. Eles colocaram uma nova professora, a gente teve mais 2 meses de aula e foi ainda onde eu aprendi um pouquinho. Mas eu saí de lá totalmente segura. E antes de terminar o primeiro curso, eu já investi em outro. Aí foi nesse outro que também levei outro golpe, mas daí foi onde eu aprendi um pouco mais de maquiagem. Entendi. O que que você diz como outro golpe desse outro Porque daí curso? eu paguei para ter um curso VIP, o curso não foi VIP, não foi VIP, né? Foi VIP é o exclusivo. exclusivo, Só eu e certo? você. Aconteceu o curso em Em grupo. dupla.
Em em dupla, dupla. na verdade. E também, aí foi se passando o tempo, a pessoa ficou enrolando para dar o nosso portfólio, porque tinha essa promessa lá no contrato do curso, que Sim, após finalizar, você tinha um portfólio. Portfólio é o quê? sim. Aquelas fotos que a gente tem para fazer divulgação do nosso Sim, trabalho. sim. E daí acabou que foi um perrengue para poder receber esse portfólio, porque é muito importante, principalmente para quem está começando. Sim, sim. E aí depois que você teve esses dois cursos, você pensou em algum momento em não continuar ou... Não, por incrível que pareça, no primeiro curso era uma turma de 30 pessoas e a única maquiadora só ficou eu, até hoje. Ninguém se formou, Sério? ninguém levou a carreira adiante, né? Até se Nossa. formaram uma mínima quantidade, mas ninguém foi adiante. E no segundo curso, eu passei mais de 2 meses prestando serviço totalmente gratuito, só para realmente aprender. Onde Sim. a pessoa me deu a oportunidade, né, Uhum. de ir com ela fazer acompanhamento de noiva. Então, eu maquiava já a mãe de noiva, tinha Sim. essa responsabilidade. Você não só acompanhava, como você já maquiava. Exatamente. O que é que ela fazia? Ela dizia que eu fazia parte da Da equipe equipe. para as pessoas que a contratavam, mas na verdade eu Sim. era aluna, entende? Eita! E ela colocava você pra Exatamente, fazer. mas eu também não era remunerada, né? Então daí, mas mesmo assim eu ainda agradeço porque eu tive essa oportunidade e nesses 2 a 3 meses que eu passei com ela foi onde eu realmente aprendi a maquiar um pouco mais. Mas assim, a Sim. sede de conhecimento eu tenho, levo comigo até hoje, porque quando eu finalizei esse em setembro, eu acho que foi setembro de 2018, quando foi em 2019, poucos meses depois, no início do ano eu já fiz mais um curso VIP. Esse sim foi VIP, foi Sim, exclusivo. entendi, entendi. Então você teve que fazer vários Ah, investimentos, sim, já ao longo já são mais de 15 especializações. 15 E especializações. contando. E E contando, contando. pretende ainda investir mais. Sim, esse ano eu tive recentemente em Belo Horizonte. Eu fui para Que lá fazer uma legal. especialização em pele madura e noiva, né? Expert em noivas. Porque é o mercado também que eu tô entrando, né? Depois de 7 anos de profissão, eu acho que é o ápice, assim, dos maquiadores, é almejar esse público de noivas. Muito importante. É um público que realmente é mais criterioso, né? Você precisa Sim, a ter uma responsabilidade é maior, porque daí responsabilidade você lida maior. com sonhos, sabe? A Sim, sim, expectativa das sim. pessoas, enfim. Então a responsabilidade acaba sendo maior. Sim, entendo. E me diz como é o que a sua família fala, ou se você já ouviu de alguém, isso não é Hum. profissão. Então, no começo, eu acho que todo mundo escuta, né? Meu pai, eu levo comigo até hoje. Meu pai falou assim: isso dá dinheiro? E aquele me desanimava. Enfim, mas Sim, assim, sim. acho que meu marido era o que sempre Lhe me apoiou. apoiou. Ele que comprou material, Ai, que ele que pagava os legal. cursos, ele que dava incentivo, é isso aí. Tinha mês que eu só tinha duas clientes. Mas ele dizia, não, continua, vai, estuda. Vamos fazer outro curso, não desiste não. Então, Perfeito. aí hoje em dia, minha família já entende que é meu trabalho, né? E eles param, nossa, Gleice vive disso. Meu sustento total, minha renda vem da maquiagem. Então, hoje, Sim, se eu disser sim. assim, quero viver, hoje eu vivo exclusivamente da maquiagem. Sim, sim. E como é bom, né? Você ter um companheiro ali que lhe apoia, Ah, sem né? sombra de dúvida, né? Maravilhoso, né? Porque como maquiadora também tem toda a logística, porque eu presto serviço também em domicílio. Tem Sim, clientes que preferem pagar para ter esse conforto a mais, sim, né? Então daí tem toda a logística de se deslocar. Como eu falei, né, no início da entrevista, eu também sou mãe, tenho uma bebê de um sim, ano e sete sim. meses, então assim, a gente tem que ter aquela Um ano rede e de sete apoio. meses. Isso, e tem um rapazinho de 12 que de vez em quando ele faz a vez de Aila e vira pro Story Make e faz acompanhamento comigo também. Que bacana! Você falou do seu esposo, eu lembrei do meu, que o meu esposo também foi o meu maior incentivador na área da consultoria de imagem. Ele que investiu, que disse, vá, amor, faça. Eu também fiz vários cursos, né? Porque a gente sempre acha assim, faz um para ter um know-how e depois faz outro para se especializar e vai fazendo outro para se Sim. aprofundar, né? E eu vejo, Gleice, que hoje em dia tem muitas maquiadoras que se autodenominam maquiadora porque sabem se maquiar. Uhum. Acontece muito, né? Demais. Tem muito disso, né? Não, Tem. não sabe se maquiar ou começa a aprender ali a se maquiar. Pronto, sei me maquiar, agora eu vou ensinar outras pessoas a se maquiarem. É algo totalmente diferente de automaquiagem. Você, você nota a diferença. Com certeza, é totalmente. Porque assim, você conhece seus traços, seu rosto, seu gosto. Hum, Mas o maquiador profissional, ele vai além. sim. Por exemplo, eu faço um Vocês estudo. trabalham com visagismo?
Sim, sim, a gente também Sim, trabalha, a gente aprende a fazer a leitura da pessoa. Por exemplo, quando sim, a cliente chega até mim, desde o ato da conversa pelo WhatsApp, né? E quando ela chega, ela dá traços ali da personalidade. Então, assim, perfeito. pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir, eu consigo denominar que aquela pessoa é uma pessoa mais retraída, mais espontânea, sabe? Então, a Sim, maquiagem também, ela fala isso na hora sim, sim, sim. como forma de expressão, né? Então, assim, jamais eu vou pegar uma pessoa tímida e tacar um batom vermelho, né? Porque assim, é o peso de Perfeito, encarar aquele batom. Então, assim, nem todo mundo tá perfeito, preparado. Então, a gente tem esse perfeito. estudo, essa análise. Então, por isso que a automaquiagem é totalmente diferente da maquiagem profissional. Profissional. E me diz, Gleice, já chegou uma pessoa para você falando. Eu percebo que a sua maquiagem é muito natural. É Sim, de realmente realçar a beleza, né? E isso é um posicionamento, né? Você se posiciona dessa maneira, que busca ali pela naturalidade. Mas já chegou aquela cliente para você que diz assim, eu quero me transformar, eu quero que meu olho fique assim, minha boca fique assado. sim. É, E acho que aí? faz. É complicado. Porque, assim, é algo que realmente me tira da zona de conforto. É esse tipo de maquiagem, né? E a maquiagem carnavalesca. Porque, assim, não é a hora que eu gosto muito, Sim, confesso, né? sim, Então, assim, nem sempre a gente se vê. Às vezes a gente se vê assim, obrigada a fazer porque a gente atende pelo público e ele que fala. Mas assim, não é a minha área de sim, atuação, não gosto, né? sim. Todas as minhas especializações e aprimoramento que eu venho fazendo ao longo da carreira são voltados para isso, né? Para maquiagem beauty, pro social. Porque assim, uma coisa é você maquiar modelo. Modelo a gente tá de frente de câmera, de É luz. Então focado tudo você tem que fazer para tudo mais imagem, para forte foto, para né? vender, né? Isso, Para sim, realmente realçar e sair todos os detalhes diante das câmeras. A maquiagem real não. A cliente não quer parecer que está maquiada. sim, Ou ela quer parecer que está bela. isso. É diferente. Então, assim, nada de transformar. Nada de contorno muito marcado para definir uma mandíbula, por exemplo. Então, assim, eu sempre busco por essa naturalidade. E quando que você entendeu que era importante esse posicionamento? Quando que você entendeu que era importante você trazer essa abordagem mais naturalista? Você fala sobre isso de maneira enfática ou é algo que as pessoas vão percebendo que você é mais esse estilo? Eu acho que ela percebe pelas minhas postagens e fotos, Sim, né? E eu sim. faço questão de, quando posto foto de cliente, eu gosto de publicar mais vídeo. Porque vídeo ali é um pouco mais Mais complicado. real. Exatamente. Então eu peço para olhar para um lado, para o outro, né? Para frente, olhar para mostrar as características dos olhos também. Então prezo muito pelo vídeo. Eu gosto Sim, melhor do que nas fotos. E eu passei a me posicionar um pouco melhor, né? Digamos assim, melhor. Acho que nos últimos 2 anos, né, eu perfeito. entendi a importância, porque hoje em dia, você é maquiador, mas você estuda muito, você estuda marketing, posicionamento, né, você estuda também sobre gestão financeira, porque a gente tem que saber ali lidar com o que está entrando, nem tudo é lucro, tem investimento por trás, né, e foi através disso que eu consegui também montar meu primeiro estúdio. Então, depois do primeiro estúdio, até as clientes, eu acho que me passaram a ter um olhar diferenciado, querendo ou não pesa, né? Sim. Quando você tem ali, você pode proporcionar, porque eu sinto que lá no estúdio eu consigo acolher de uma melhor maneira, né? Nem sempre eu tive estúdio, eu atendia no quartinho da minha casa, né? E daí eu fui melhorando, dentro da medida do que eu podia oferecer, né? E daí, graças a Deus, hoje eu estou num ambiente mais confortável, mais prazeroso para recebê-las melhor. Sim. E já houve uma situação de uma cliente pedir uma maquiagem, ela pedir exatamente aquilo, por exemplo, eu quero um lápis branco no olho como é? Fala olho d'água, não. Na marca Na linha d'água, d'água. na linha d'água. Eu quero um batom vermelho, eu quero isso, e você fazer do jeito que ela pediu, e quando ela se olhar no espelho, ela não gostar. Não, 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 não gostei. Sim, ela é minha cliente até hoje. Ela, ela Finalizou. foi. Ela foi assim, eu sempre conheci o estilo de maquiagem dela, só que nesse dia Sim. ela chegou lá decidida a ousar. Então ela escolheu um batom na cor de açaí, e ela é bem loira, bem branquinha assim. E aquilo ali gerou um contraste muito alto, Sim. certo? E daí quando ela se viu, ela não se reconheceu. Aí eu falei, eu disse que tu não ia gostar. No final eu consegui retirar todo aquele Sim. batom, né? Sim. E daí ela disse, amei, amiga, da próxima vez eu só confio nas tuas mãos. É ótimo quando isso acontece, Sim, né? sim, Isso sim. acontece comigo às vezes, quando eu vou com a cliente no personal shopper. E aí ela olha uma peça e diz: ah, achei essa peça linda, e pega a peça. E eu sei que a peça não tem nada a ver com ela. Eu digo: olha, tu não vai gostar quando vestir. Não, Jennifer, eu amei essa peça é linda, tem a ver comigo, tem a ver. E eu sabendo que não tem absolutamente nada a ver com ela, porque às vezes a gente consegue ter um conhecimento até mais amplo da pessoa sobre ela mesma, do Sim, que ela mesma. E aí, isso aconteceu uma vez, foi muito engraçado. A cliente levou a peça para o provador.
colocou as peças que eu peguei e foi colocar a blusa que ela colocou. Quando ela colocou a blusa, ela fez: ai, Jennifer, que coisa horrível. Por que que eu peguei isso? Aí eu olhei pra ela e disse: eu preciso falar. Ela: não fale a frase, não, não fale a frase, não. Eu avisei, eu Acontece avisei. muito com a técnica de delineado gatinho, né? Sim. Muitos querem, almejam fazer o delineado gatinho. Eu Quando não, tentei hoje, tentei, não deu muito certo, tá não. esfumado. Quando não é o Ah, delineado gatinho, é o delineado interno, que é aquele puxadinho assim, o fox eyes, sim, que tá bem tendência, bem forte. sim, Só que daí, na questão do visagismo, nem todos os olhos mesmo combina. combinam. Por exemplo, olhando pra E às você agora vezes, não ia ficar legal, sim, sabe? sim. Então aqui aquela técnica funciona para quem tem os olhos bastante afastados. Para quem tem um olho próximo, Hum. já não realça tanto. E daí eu tento explicar, né? Gleice, mas eu quero. Eu faço. Aqui vai ficar legal, não Pra vai? ela se olhar no espelho e ver que ela estava errada. E ela fala assim, você tem razão. O problema é que isso gera mais trabalho para você. Sim, Você às porque vezes tem que daí a gente consertar algo. estipula, eu sempre estipulo mais ou menos a duração do atendimento, 40 minutos a 1 hora, certo? Uhum. E às vezes estipulo, por quê? Por exemplo, ela tem um olho sensível, daí pede essa técnica, mas ela não aguenta nem que eu chegue com o pincel ali próximo à área dos olhos. Então Esse ela, é por baixo aqui, é? aqui no cantinho interno. Ah, não, gosto não. Já, Porque como não tem a fica legal, proximidade do não. pincel aqui, É. elas tem uns que não conseguem desviar o olhar. Então daí foca muito aqui e bate, e chora, lacrimeja e não consegue. No final das contas eu E digo, eu falei. fizeram em mim uma vez, sem eu pedir, uma maquiadora em um evento que eu fui. Aí fez essa técnica, eu detestei. Quando eu postei, a minha irmã, que é muito crítica, sabe? Ela fala Sim. mesmo, ela, que maquiagem feia foi essa, hein? Pagasse quanto por isso? E não sei o quê. Aí eu fiquei, e foi um evento assim que eu investi. Ai, Porque foi. justamente, olhando assim, né? Eu já tenho a impressão que teu olho já é próximo, tem essa proximidade. Então não precisa puxar. Você É, pode eu não gostei, alongar para não. trazer para Pronto, cá. eu gosto de alongar, eu gosto muito do delineado, mas pra frente, pra cá, eu não curto muito. E a maquiadora fez, não era daqui não, foi lá de São Paulo. Um evento meu lá. Ai, que Não pediu para péssimo. tirar? Não, porque já estava bem em cima do Do horário. horário. Aí tem essa dificuldade. E me diz, Gleice, o que que você enxerga assim como maior realização que a maquiagem te trouxe? A estabilidade financeira. De Estabilidade. poder bater no peito e dizer, hoje eu vivo da maquiagem, né? Que Porque eu bacana. acho que é o sonho de muita gente quando inicia na carreira. E Sim. parece ser um sonho distante, porque assim, os 2 primeiros anos como maquiadora foi só investimento. Sim. Os cursos são caros, né? Comparado a até o salário mínimo que a gente recebe assim, é maior que isso, né? As cargas horárias são minúsculas e daí não é só investimento com material, tem todo o conhecimento por trás. A gente também precisa de investir, Treinar também, né? treinar, Muito. e daí tem questão de modelos, que hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa voluntária, só se for alguém da família. E porque tem esses profissionais também, modelos de maquiagem, a gente também precisa de equipamento de iluminação, microfone, luz de LED, enfim, é todo um Contratar conjunto. Story uma Make story se make. faz primordial, principalmente em acompanhamento externo, porque a Sim. gente vem do nosso trabalho e eles têm aquele olhar, né, de pegar ali, captar momentos interessantes para a gente estar postando. Então, assim, tem muita coisa por trás. E hoje, essas pessoas que, como seu pai, por exemplo, da sua família, que falava isso vai dar nada, isso vai dar nada, como é que eles lidam com a situação hoje? Ficam super orgulhosos, né? Porque eu digo, hoje eu tô quase Ah. assim, eu nem vou pra casa de vocês hoje. Pode Mas, questão dizer que é, a gente está cheia. não tenho como ir. Não tenho. Acho que a parte assim um pouco mais complicada é justamente essa também, porque assim, eu abdico de muitos momentos importantes de estar com a família, Porque feriados, final de trabalha semana. muito final de semana, Sim, né? sim. E então, a gente abdica, né? Por exemplo, final São de ano. escolhas, não é? Sim. Ano passado eu trabalhei acho que até às 10 horas da noite do Do dia ano trinta novo, e do um dia trinta Sim. e um. Então daí quando eu terminei de lá, eu tava cansada, mas eu disse, não, tenho que comemorar com a família também. Então eu fui, né? Fiz aquela. Maravilhosa. É. Perfeito. E como que você consegue, você falou agora dessa questão do tempo, como que você consegue conciliar, né, a Gleice maquiadora, a Gleice mãe, a Gleice esposa, a Gleice filha? Então, é toda uma logística. O meu estúdio eu montei hoje, na casa onde eu moro, né? Então, eu Sim. aproveitei toda a vista da minha sacada, né? Da minha Ah, varanda. ótimo. Então, daí eu aproveitei essa parte. Não fica lá acoplado junto com a minha casa. Sim. Então, minha filha, graças a Deus, ela é muito quietinha, assim. Então, eu consigo trabalhar com ela em casa. Ai, que Sabe? E legal. daí eu consigo também trazer minha mãe para me dar um suporte. E Sim. também tem aquela rede de apoio nas cunhadas, as primas, Ai, que enfim, que a maravilha. gente fica hoje, por É favor. tão importante, né? Muito, muito. Porque se não tivesse a rede de apoio, eu acredito que se meu estúdio fosse externo,
eu não Você não conseguiria. conseguiria. Então, daí eu consigo conciliar tudo. Então, pela manhã, eu sou a Gleice doméstica, a Gleice mãe, né? Nos horários de Maravilhoso. maquiadora, ali eu entro como maquiadora, mas depois eu volto ali pro âmbito do meu lar e a mãe volta de novo e a dona de casa. E quando você entendeu que, além da maquiagem, você também precisava se posicionar com a sua imagem, né? Pensando também ali no cabelo, na roupa. Eu vejo que você tá sempre muito bem vestida quando você vai fazer os atendimentos. Eu até vi um vídeo que você me marcou, eu fiquei bem honrada quando você trouxe a questão da dica do brinco e tudo. Tava chiquíssima, inclusive. E aí, quando que você entendeu que você precisava também desse posicionamento de imagem mesmo? Eu acho que se eu não fosse maquiadora, eu acho que eu era da área da Seria moda. consultoria de Porque imagem. eu gosto dessa coisa de se arrumar, de estar bem. É muito prazeroso Sim, porque quando as clientes chegam lá, nossa, eu digo, me arrumei pra vocês, assim, sabe? isso. Eu acredito é o É uma seguinte. forma de honraria. Sim, ó, por exemplo, pra mim não tem lógica. Se você é nutricionista, acho que você deve se alimentar bem, né? Sim, sim. Se você é Você personal trainer, tem que você tem ser que ter um exemplo. shape legal. Se Exato. você é maquiador e vende beleza, você também tem que estar à altura. Não que eu Perfeito. esteja nesse personagem montado, não é personagem, mas montada Sim, todo o sim. tempo. Mas assim, estar apresentável para o outro, ela Perfeito. reparar que eu tive um tempo, parei, me organizei para recebê-la. Então você vai se sentir importante para Isso. tal. Então, Perfeito. uma coisa leva a outra. Então, a partir de cursos e acompanhando também pessoas do segmento, eu vi a importância. Então, comecei a crescer muito também dentro desse nicho, sabe? Da maquiagem. A forma de se posicionar, isso vende demais. Então, as pessoas compram aquilo que elas veem, que elas desejam. Exatamente. E você comunica isso antes de mesmo que você fale do seu trabalho, antes que as pessoas vejam que o Com seu trabalho é certeza. bom. Né? A sua imagem está falando ali sobre você, sobre a sua qualidade. Eu sempre gosto de falar isso. Uhum. E Gleice, conta pra gente um pouco assim, maiores dificuldades que você teve no ramo da maquiagem quando você estava atuando, se você teve algum perrengue, conta pra gente que a gente não gosta de saber essa Ah, glamour, não. A gente quer tem, saber tem. os Então, pormenores. vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu já fiz fazer atendimento de bicicleta, Eita, porque eu morava, né, no interior, aliás, eu morava no sítio, como o pessoal fala, né, sim. e lá em Lagoa do Carro. Que Então, pouca legal, gente sabe. Então, às vezes, quando eu ia atender ali nas redondezas, eu ia de bicicleta. que legal. E no começo, pela falta de equipamento, eu tinha vergonha, né, de mostrar a residência, enfim. Porque era tudo muito simples, minha gente. E a gente já quer começar grande, né? É, Então hoje eu vejo quando o pessoal tá começando, às vezes eu vejo que as meninas têm vergonha de mostrar assim, a realidade, porque nem sempre é tão bonita assim. Então, assim, eram as maiores dificuldades. Quando eu vim para Carpina em 2019, que eu comecei a morar aqui, eu acho que a dificuldade foi, tipo assim, não ser reconhecida. E eu não conhecia ninguém, e daí eu ficava seguindo todos os maquiadores da região, né, para conseguir os modelos. Olha, eu vi que tu maquiou, fez maquiagem com fulana, tu topa ser minha modelo. Então ali eu fui construindo, né? E quando foi em 2020, chegou a pandemia. E quando eu pensava que era o fim de tudo, foi quando eu dei um suspiro, porque na pandemia? na pandemia, na Sério? pandemia eu vendi muito curso de automaquiagem Online? presencial. Foi Porque as mesmo? pessoas, a maioria, estava recebendo auxílio emergencial. Sim, Queriam gastar de alguma maneira. sim. Então, daí elas viam aquela oportunidade. Nossa, eu vou pagar um curso, né? Então, daí Aham, eu ensinei muito curso de automaquiagem. E também fiz muito maquiagem para fotografia, que era a única coisa que o pessoal estava fazendo, ensaio sim, fotográfico. sim. Então, na pandemia, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com maquiagem. Lembrando que eu comecei em 2018. Pandemia em 2020 foi quando, por incrível que Você pareça, começou a ver retorno. exatamente, porque eu já estava em Carpina, cidade um pouco maior. No tempo que eu cheguei aqui, eu comecei a buscar parcerias, inclusive tem uma amizade da maquiagem, né, que foi Rebeca, que também quando eu fiz uma live com ela, ela super topou. Então, pessoas que através de Rebeca me conheceram, né, nessa live, Que e daí eu legal. fui ganhando espaço. Também eu agradeço muito às colegas de profissão, porque até hoje eu recebo indicação. Porque, querendo ou não, eu ainda digo que eu sou novata, assim, né? Porque eu sou Sim, forasteira, eu vim de fora. Então, sim, daí, eu tenho colegas de profissão da área que fazem essa indicação e eu acabo fidelizando. Tem cliente que diz, fulano que me perdoe, eu vou ficar aqui, Gleice. Então, assim, tem aquela troca, sabe? Então, é muito sim. importante Que você ter apoio bacana. no início da carreira. É primordial. E eu acho tão bonito isso que você está falando agora, né, sobre esse apoio das próprias colegas de profissão. É, quando a gente vê aí um mundo onde as pessoas ficam querendo jogar uma profissional contra outra, uma mulher contra outra, eu vejo que vocês da maquiagem, aqui, tem um grupo, né, da Tem. maquiagem aqui, que é bem unido.
Fala um pouco dessa união. Você falou agora que recebe bastante apoio das meninas. Fala um pouco, como que vocês entraram em contato uma com a outra? Como que é essa Então, tudo relação? começou através da maquiadora Andressa Sarmento. Ela que Ah, que foi a idealizadora de legal. juntar um grupinho só para comemorar. O primeiro evento aconteceu, acho que foi em 2019, se não me engano. Sim. E a gente fez uma festa neon. Eu não participei dessa primeira oportunidade porque eu não tinha nem dinheiro para comprar o caneco com o nome da taça, na Sim, verdade, para sim. participar. Então eu não fui, né? Dei uma desculpa e não fui. E daí no ano seguinte, foi na onda da pandemia, né? Tava tudo um pouco melhor e a gente já se reuniu novamente. Então ela foi idealizadora. Aí daí a gente migrou esse grupo WhatsApp, firmou um grupo no WhatsApp que a gente chama de Sindicato das Maquiadoras. E lá Que tem, aí lá tem legal. diversos maquiadores, tanto de Carpina quanto da região. Que E daí a gente bacana. troca muita informação sobre produto, oferta, promoção de Que maquiagem, enfim, a gente bacana. tem essa troca. E daí a gente tirou essa festa, migrou essa festa que acontecia geralmente em fevereiro para o Dia do Maquiador, que acontece dia 13 de outubro. Então, sempre, todo Hum. dia 13 de outubro, né, todo ano, a gente faz a nossa comemoração. E cada ano é um tema diferente. Ano passado a gente fez, tipo, o Melhores do Ano, né? Então, Sim. daí foi todo mundo bem arrumado Ah, e eu tal. vi! Festa de Foi ano passado, a gala! ideia foi minha. A Que gente já fez tema fantasia, legal! a gente já fez tipo bloquinho de carnaval, teve um ano que foi todo mundo de preto, porque a Uhum. gente usa muito preto, e daí a gente já tá pensando no evento desse ano também. Entrou agora num tema bem bacana que eu gostaria de abordar. Essa questão de usar preto no dia de noiva. O que é que você pensa sobre isso? Usa, não Então, usa, concorda, não concorda? não precisa ser necessariamente preto, mas tem que ser cor que não se destaque tanto, porque assim, a gente é um elemento importante no dia da noiva, só que a gente não pode ofuscar a beleza da noiva, Isso. sabe? Porque a gente sai muito em making off, nas Sim. fotos, então assim, eu sempre prezo as unhas de cor clara, jamais vermelhas, as unhas Chama curtas, atenção, né? isso, as unhas curtinhas também, e como eu não gosto particularmente de preto, eu sempre vou de bege, cinza. Então, vou falar uma É. coisa aqui pra você, como consultora de imagem, né? O preto, ele chama muita atenção. E sempre houve eu sempre ouvi esse zumbido no mundo da maquiagem, né? De usar preto no dia de Aham. noiva e não sei o quê. E o preto, ele chama atenção pra si. O preto é o oposto do branco. Então, o branco, ele vai ter uma atenção, o preto também tem essa atenção. Uhum. Então, quando faz essa junção, fica como se fosse uma guerra de cores ali, de Uhum. atenção. Já o bege já é uma cor mais camuflado, Sim. o marrom já é uma cor mais que O camufla. preto em si também tem a questão, por exemplo, às vezes a gente vai fazer atendimento em hotéis, essas coisas. Quando o pessoal vai de preto, eles associam a equipe que está a Equipe, trabalho, entendi, entendeu? entendi, Hoje em dia é entendi, mais tranquilo. Como eu te falei, eu não curto muito preto, eu gosto do branco. entendi. Então daí eu vou nas cores mais, numa cartela um pouquinho mais Sim, suave, sim, mas sempre prezando em si perfeito. para não roubar a cena da noiva. Deixa a cena Sim, pra noiva. perfeito. E me conta, já houve alguma ocasião? Eu aqui só tô querendo puxar a perrengue, gente, só que tô querendo aqui que ela conte. Porque eu gosto de buscar essas informações. Porque muitas vezes as pessoas acham que a vida é um glamour, que a vida ela é É. ali, que dá tudo certo. Porque a gente posta, na verdade, aquilo que a gente quer. A gente não vai ficar Com postando certeza. perrengue todos os dias. Pra quê, né? Eu já vi o perrengue, pra que eu vou postar o perrengue? É verdade. Mas aí, conta pra gente um pouco. Já aconteceu de dia de noiva você ter que refazer uma maquiagem ou algo do tipo? Sim, já Já. aconteceu. A minha primeira noiva eu fui maquiar ela, né? Ela me contratou, foi em 2019, já tava há um ano aí na carreira. E daí, a casa não tinha ar-condicionado. Eu maquiei ela no terraço da casa dela e a casa ficava de frente, assim, pro sol. Então, quando eu terminei de fazer a maquiagem, ninguém falava de técnica de blindada, Sim, não era, sim, já existia, mas não sim. era tão assim. E daí, quando eu terminei a maquiagem dela, aí ela foi se vestir. Eu acho que ela passou o vestido e aí fez uma bola aqui, arrancou. Ai, Foi. Fez um maior buraco. Eu ai. disse, ai meu Deus. Eu sei que eu tapei, remendei ali alguma coisa, né? Eu não refiz a maquiagem, Sim, mas eu sim, tentei, assim, sanar o problema ali, sim, até porque o horário estipulado já estava bem em cima e ela precisava ir sim, para a igreja. sim. Mas foi um perrengue. Daí você vai aprendendo que cada noiva, Sim. cada situação. Já aconteceu também de fazer atendimento, eu simplesmente esqueci as esponjas e os pincéis. Numa noiva. Não, era noiva não, foi um atendimento comum, mas foi externo. Fui Sim. fazer, levei tudo.
menos os pincéis e as esponjas. E aí? Aí, como eu cheguei Eu bem já ouvi um antes, relato aqui do mesmo. Não, cheguei você bem não é a única, antes, não. cheguei bem antes no horário marcado, né? Eu aproveitei e fiz ali uma massagem, um skincare ali no rosto da cliente, enquanto isso meu marido vem em Carpina. O atendimento era em Lagoa do Carro, meu marido vem em Carpina, eu disse, pelo amor de Deus, mandando, né? Tá em tal lugar, vai pegar, por favor, não E sei o quê. você ali, camuflando, faz parte do Foi atendimento. porque eu acho que ela ia para um casamento, alguma coisa do tipo, então deu tempo de passar hidratante, né? Fazer uma massagem, Sim, conversar, porque daí eu conhecia também, assim, a sim. família, né? Então daí a gente precisou fazer. Agora o Garota perrengue, esperta. agora teve um perrengue que eu nunca esqueço. E aí ele chegou a tempo. Chegou, Chegou. chegou sim, no final deu tudo Você não certo, precisou improvisar. fidelizei a cliente também. Ah, perfeito. Teve uma Bruna Bruna Souza. Souza, Ela contou o mesmo perrengue. Só que aí ela disse, tive que fazer com o dedo. E ela fez a maquiagem com o a gente dedo. se vira. É, eu disse, meu Deus, eu acho que eu infartava, eu como maquiadora. Acontece. Acontece porque no começo é muita informação, a gente fica assim, afobado, né? Ali, Sim. cliente e tal. E daí eu já esqueci de passar hidratante. Eu já esqueci de passar fixador no final da maquiagem. Ai, Deus. Já é super normal. Sim, sim. Mas assim, eu acho que o perrengue assim, que mais me marcou foi acho que uma noiva, uma debutante. Porque a gente, quando eu falo a gente, é minha parceira, né? Thaís Santos, está em casa me acompanhando. Que faz o penteado, e daí a gente estipulou o Sim. horário para fazer, e daí as horas foram se passando, os convidados começaram a chegar antes do horário marcado. A debutante começou a ficar muito nervosa, muito impaciente, né? Eu chego até a dizer que meio que maltratou a gente assim um pouquinho. E Ai, daí a gente não conseguiu, tipo, realmente dar o acabamento, porque aquela pessoa ficou impaciente, enfim. Aí foi bem traumatizante, assim. Mas serve de aprendizado, né? Porque assim, a gente sim, estipula. sim, Mas no início, a gente fica difícil de se posicionar e dizer, ó, eu sim. preciso de 2 horas para fazer a tua produção. E aí a gente vai aceitando algumas coisas que no final que sempre prejudica o maquiador, né? Ali, o prestador de serviço. Hoje em dia isso não acontece mais porque é tudo muito cronometrado, né? Perfeito, perfeito. E é essa a importância do posicionamento, né? Quando você se posiciona, você passa a dominar a situação. Sim, Não permitir que as pessoas ou as situações te dominem, né? com Muitas certeza. pessoas têm medo de falar não, têm medo de determinar, olha, o prazo é esse. Uma das coisas que a minha irmã fala muito, minha irmã é extensionista, Lash design. lash design, faz extensão de cílios. E aí, desde quando ela começou, que ela determina, ela diz, eu faço cílios em 2 horas. Eu não tô nem aí se uma pessoa faz em 40 minutos, se uma pessoa faz em... Se você vier ser minha cliente, você vai ter que tirar 2 horas do seu tempo. Ela pode terminar em 1 hora e meia, como muitas vezes ela já fez o meu, em 1 hora e 20. Mas ela disse, o prazo são duas duas horas. horas. E desde o início, assim, eu achei muito bacana dela, de ela se posicionar, enquanto todo mundo queria fazer em tempo hábil, corrido. Agora, vamos ao resultado. A minha irmã entrega uns cílios que você passa muitas vezes até 60 dias com os cílios. O pessoal fica impressionado. Mas por que que ela faz essa entrega? Porque ela se posicionou em determinar que o período dela, o prazo dela é 2 horas. Então ela tem Exatamente. tempo hábil para fazer aquilo com mais cautela, com mais cuidado, né? Fazer bem feito. Ao ponto de hoje, minha filha, Quando minha você irmã, passa a se posicionar, você consegue detectar problemas futuros. Por exemplo, sim, meu posicionamento vem logo a partir do ato do agendamento. perfeito. Quando eu exijo, né, o valor de 50% que a pessoa tem que pagar no ato. Perfeito, Se a perfeito. cliente já fica requerendo revogar e empurrar ali e dizer que não vai, não sei o quê, eu já sei que ela não quer. Então daí, Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você já falou não para uma cliente? não, eu Ou uma não. cliente que já foi, que você teve Já tive trabalho? trauma. Já. Ela começou a dar sinal do início. Do início. Do Por início. isso que eu abri um parêntese nisso que você estava Foi. Então, falando. assim, foi uma exceção, na verdade, foi uma indicação de uma cliente minha. E daí ela indicou, a pessoa já tinha uma certa idade, né? Então, eu relevei, na verdade. Então, foi no dia, isso ela agendou um dia antes, né? E eu falei a necessidade de ter 2 horas para produção, maquiagem e cabelo. E quando eu mando o nosso portfólio, vai tudo muito bem explicado. A gente é um estúdio de maquiagem, a gente não é um salão de beleza, então a gente não tem lavatório. Então, lá é exigido que a gente fala, ó, vem com o cabelo escovado, ou então você opta em pagar o serviço da escova aqui no estúdio. Você paga por fora. E daí simplesmente chegou no horário marcado, a pessoa não chegou. Mandei mensagem. Ah, eu me atrasei porque eu fui colocar comida em casa. Enfim, tem uma desculpa. Aí já chegou atrasada. Ela chegou totalmente suja, suada, assim, né?
do jeito que ela tava na rua. Aí eu fiquei tipo, e o cabelo pingando de suor. E ela ficou olhando assim, e ela queria que eu lavasse o cabelo dela, mas não tinha como lavar o cabelo. Meu Ela pai pediu uma maquiagem amado. bem tranquila, bem suave, né? Natural. Eu fiz, deixei ela exatamente do tom dela, ela contou até a história, porque assim, a maquiadora ele vira um pouco de tudo, né? Sim. Então daí a gente começou a escutar a história dela e ela lá falou, nunca me senti tão linda e não sei o quê. Eu já tinha passado os valores. Na hora do pagamento, ela disse, Isso antes de você se posicionar, que queria os não, 50% eu já tinha antes. me Ela posicionado. já tinha pago Já os ela dá 50%. sinais, a cliente perrengue, ela dá A sinais, cliente ela perrengue já dá dá sinais. sinais desde o início, minha gente. Então, assim, eu disse, nossa, meu Deus, por que eu fui agendar? Enfim, mas fiz em consideração uma cliente minha antiga que já tinha feito indicação e já era uma senhora, e eu não Sim, imaginei. sim, sim. Então, daí eu fui, aí ela deu quanto? Aí eu falei o valor, né? Ela pagou tudo direitinho. Mulher. Aí, como de costume, no outro dia, eu sempre mando uma mensagem para obter um feedback. Oi, Sim. fulana, tudo bem? Gostaria de saber como foi sua experiência com a maquiagem, com o penteado. E ela não respondeu. Volto a dizer que ela saiu de lá totalmente satisfeita. Nunca me senti tão linda, não sei, umas coisas assim, né? E daí ela não respondeu, mulher. Depois, essa mulher mandou uma mensagem para a pessoa que tinha feito a indicação, na qual tinha feito a indicação, falando que tinha odiado a maquiagem, que tinha retirado a maquiagem quando tinha chegado em casa e que não sei o quê, enfim, tudo mentira. Aí ela contando a história assim, pareceu sem nexo, e daí uma pessoa que estava na festa tinha registrado a foto com ela. Só que eu tinha descrito exatamente a maquiagem que eu havia feito nela. Então a Aham. pessoa se ligou que ela estava mentindo. E quando ela me mandou a foto, eu disse: essa foi exatamente a maquiagem que eu tinha feito. Enfim, foi uma loucura. Meu Eu pai bloqueei essa amado. cliente até hoje, não sei nem onde o paradeiro dela tá. Meu pai. Pronto. Já cortou a Sim, possibilidade dela chegar até sim. você. E isso é você se posicionar, né? Muitas pessoas acham que a gente tem que atender todo Não. o público, que a gente tem que aceitar todo tipo de cliente. Mas quando você aceita todo tipo de cliente, você vai estar sujeito a passar por perrengues dessa maneira. Exatamente. Você tem que ter um público-alvo. Sim, Então, perfeito. hoje eu tenho um público-alvo. Então, assim, eu falo o seguinte: as clientes que me procuram vão me procurar, vão gostar e não vão gostar pelo mesmo motivo. Ou vai Isso. gostar do meu estilo de maquiagem, por ser essa pegada mais beauty, mais leve, né? Mostrar ser mais natural. Sim, Ou também não vai gostar, porque gosta de alguma coisa mais mais pesado, mais forte. carregado. Então, assim, o meu feed, ele é voltado para isso, ele demonstra isso desde o início. Quando você olha, você já percebe. Então, assim, se você está buscando isso, você vai encontrar lá. Mas também, se você não tá, eu já falo. Acontece muito, que é uma pauta muito importante que eu quero até trazer esses dias, é sobre quando chega cliente por indicação. Quando ela chega na minha cadeira, a primeira coisa que eu pergunto, se você deu uma olhada no meu feed, Hum, porque você veio por indicação. Gostou de alguma maquiagem? Porque, veja bem, você está acostumada com a maquiagem de sim, fulana, né? Então, assim, se você realmente gosta desse estilo de maquiagem, você vai super se identificar. Eu já sempre pergunto, faço esse questionamento para cliente. Porque perfeito. chega muito cliente lá no estúdio perguntando, ou então falando mal de outros profissionais. Então, eu aprendi a ter essa percepção e eu não culpo a profissional, eu culpo o cliente, muitas vezes. Quando eu aponto e digo, mas você olhou o perfil da pessoa? Era o que você buscava? Não, mas Sim. fulano faz com ela. Assim, mas fulano tem aquele gosto. Não sou não. Então, assim, quando vem cliente por indicação e quando é a primeira vez que eu vou maquiar, eu maquio ela com a maior calma do mundo, vou fazendo, construindo todas as etapas e fazendo questão que ela veja ali para ver se está de acordo com o que ela busca. Perfeito, porque você traz já uma linha muito, muito natural, né? E as pessoas elas já notam ali olhando o seu feed. Sim, Você não sim. vai ver uma maquiagem super forte, outra natural, outra. Como é? Tem perfil que você olha que tem um pouco de tudo, assim. Tem muita Tem maquiagem maquiagem de. marcante. Eu gosto, eu sempre, as pautas assim, as minhas especialidades, né? Meu foco é em pele, né? Hoje eu fiz muito curso de especialização em pele, me considero hoje uma especialista em peles. Pele preta, né? Que é a pele negra, pele madura. Qual a pele que é mais difícil de maquiar? Por incrível que pareça, as peles mais claras. Porque eu vejo muita gente deixando o pessoal amarelado, muito amarelo. Hum, E quando, na verdade, quando pele preta, não acho tanto, porque assim, sempre foi meu objetivo. Então, assim, eu sempre faço questão de deixar ali, mostrar que eu maquio todo e qualquer tom de pele, sabe? perfeito. Quando as clientes vão pra mim e dizem, eu só vim porque eu vi no teu perfil pele preta.
Sim, É muito importante ter. sim, Não é, nossa, ela é maquiadora de pele preta. Não, é tua obrigação, tem que saber. E pele clara, às vezes o pessoal acha que é tão fácil, né, que você só colocar a base, e daí é sim, onde acontece mais erros, que é deixar a pessoa extremamente amarelada, laranjada, fora do tom. Eu sim. acho que é a pele clara. Ô, Gleice, e já chegou alguém pra você dizendo assim, ah, eu vim, você perguntar, você veio, por que você me escolheu? A pessoa dizer, ah, porque eu gostei de você. É, Gostei de você e tem, a vim. energia da gente Aí, bateu. bateu. É, É, tem, isso. tem isso Isso também. é muito bacana, porque isso é o seu posicionamento. É quando as pessoas acham que as pessoas vão lhe procurar simplesmente pelo seu produto ou porque você faz um bom trabalho. Quando, na verdade, existem outras características que fazem com que as pessoas venham até Ah, você, com né? certeza. E a conexão, eu acho que é a O pessoal fala, principal. não pode misturar trabalho com o pessoal. Eu tenho amigas que a gente chama de amiga, né? Porque a gente troca Sim, ideia e sim, daí sim, conversa e sim. aquela loucura. E ontem, inclusive, eu recebi um depoimento muito bacana quando a pessoa fala, né, de todo o acolhimento que eu proporciono lá no espaço Perfeito, e a energia, perfeito. a forma que eu sei recepcionar. Então, assim, é muito importante. Tem Sim, essa sim, conexão também, além sim. do profissional, tem com a pessoa. E antes dela chegar mesmo no seu perfil, acho que se conecta ali também pelos stories. Sim, nos Porque foi o stories. que fez eu querer chamar você para vir para cá. Eu disse, ah, ela é tão empolgada, ela é tão, não é? Ela é tão alegre, tão animada. Ah, Eu mostro ali nos stories quero ela minhas lá. várias skins, né? Assim, quando eu me Como arrumo, é? Várias minhas skins. skins. Aí daí eu vou, aí tem São as várias facetas. exatamente, aí tem aqui a Gleice, essa aqui, minha gente, é a Gleice empreendedora, tá? Uau! E por sinal, gente, eu estava aqui desde quando essa mulher chegou que eu estou elogiando ela, que ela soube ornar tudo aqui. Eu sigo Jenny, né, minha gente, nas redes sociais. Eu costumo visualizar o que eu consumo, né? Sim, Então, assim, eu fico ali consumindo conteúdo que me agrega. Então, eu gosto muito dessa coisa de moda. Então, assim, tudo leva uma coisa a outra. que Então, eu legal. acho muito importante. Ela conseguiu combinar perfeitamente aqui os acessórios prata com azul marinho, que fica divino, né? Veio com um Acertei na sapato paleta? escuro, acertou 100% na paleta, porque ela trouxe tons escuros. Eu estava falando a ela aqui quando ela chegou. Gleice, fala uma mensagem que você gostaria de deixar para as empreendedoras, para as maquiadoras. Como é o apelido que vocês falam? Max. As Max. Isso. Para as Max que estão iniciando agora, ou para mulheres mesmo que estão iniciando aí, empreendendo, mas que são mães e muitas vezes enxergam isso como uma dificuldade. Gente, estudem. Eu vejo muita gente caindo no esquecimento porque acha que já sabe demais. E conhecimento nunca é demais. Quem estuda, né, que está sempre um passo à frente ali, buscando conhecimento, vai estar sempre aquele quem está paradão ali no tempo. Então, foque em estudar. Não só consuma conteúdos de maquiagem, porque hoje em dia a gente não é só maquiador, né? A gente abrange ali outros âmbitos. Então, você tem que saber se posicionar, entender que se vestir bem é primordial para você alcançar o público que você quer, né? Isso faz total Perfeito. diferença, mas o foco principal é o estudo, é você também investir, não só em conhecimento, mas também em tudo que você vai precisar ali para levar seu trabalho em outro patamar. Perfeito, Gleice. Muito obrigada, Gleice, por estar aqui Passou tão conosco. rápido, Passou tão rápido, mas vai ter outras oportunidades que a gente com vai conversar certeza. mais vezes. Gostei muito de estar aqui conversando com você, aprendi bastante. Obrigada e volte mais vezes, viu? Ah, com certeza. Obrigada, gente, por estarem aqui nos acompanhando. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. O arroba da Gleice é o arroba Gleice Bernardo Makeup. Gleice. Tem algum Y, alguma Não, coisa? tem, Tem tem, ali, tem ó. sim. Gleice Gleice Bernardo Makeup. Bernardo Makeup. O arroba do Visão Comunica no Instagram, gente. Eu tô falando aqui do Instagram, tá? Arroba Comunica TV. Arroba Visão Comunica TV. O arroba Jenny Rocha Consultoria. E também esteja aqui no YouTube, compartilhando, curtindo. Se você tem aquela amiga Mac, né? MAC. Se você tem aquela amiga Mac, pega esse conteúdo aqui, já compartilha com ela para ela aprender aqui com a nossa maquiadora Gleice. E fiquem conosco até o próximo episódio. Um beijo!